EPI. O que essas três letras significam e por que elas podem ser a sua proteção no trabalho? Você sabe o que é EPI? Aposto que você já escutou muito essa palavra durante a pandemia de 2020. Mas você sabe qual é a verdadeira importância do EPI e como ela pode salvar vidas todos os dias? Fica nesse vídeo que você vai saber mais sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Para você que está chegando aqui no nosso canal, meu nome é Guilherme Bordignon. Eu sou sócio proprietário da RJEPI, uma distribuidora de equipamentos de proteção individual que está no mercado desde 2013. Além disso, eu também sou apresentador do podcast Pod Especialista, um podcast que eu trago vários especialistas da área de segurança do trabalho, materiais de limpeza, distribuição, parte contábil. É um podcast muito bacana e eu te convido a seguir esse canal também. Vai estar um card aqui do nosso canal para você estar seguindo ele, tá? Mas vamos lá, vamos para o vídeo. Agora vamos falar sobre um tema que é indispensável para a segurança do trabalho: os EPIs, equipamentos de proteção individual. Você sabia que esses equipamentos muitas vezes são a diferença entre um dia tranquilo e um acidente no trabalho? O EPI ele deve funcionar como a última barreira de proteção no ambiente de trabalho, quando os riscos no ambiente de trabalho não podem ser eliminados, reduzidos ou minimizados. Ou seja, você primeiro deve eliminar o risco, substituir, minimizar, para depois utilizar um EPI. Para a última barreira, por exemplo, o capacete de proteção ele protege a sua cabeça contra quedas de objetos, quanto a máscara, aquela famosa PFF2 ou a N95, protege contra poeiras, névoas e inalação de poeiras tóxicas. Existem EPIs para quase tudo. Como eu falei, capacete, máscara de proteção respiratória, óculos, você tem abafadores de ouvido para altos ruídos, você tem proteção ao corpo, luvas para as mãos, pés, e além de diversos riscos, como alta temperatura, baixa temperatura, risco de perfuração. Então hoje, com a tecnologia e com o avanço, existe EPI para quase tudo. E aqui vai um ponto muito importante, né? Eu acho que isso é muito importante de falar. Para ser considerado um EPI, é necessário que tenha um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, o famoso CA. Muitas vezes o trabalhador ele utiliza, eu já vi alguns casos, de pessoas utilizarem equipamentos de proteção, no caso, vamos dizer, uma luva, que não tem um CA para aquela atividade. Muito comum em cozinha. Você vai comprar aquela luva de alta temperatura numa loja de conveniência, só que ela não tem o CA. Então ela não pode ser considerada um equipamento de proteção individual, mesmo que naquele momento você se sinta seguro com ela. Para isso existe um processo onde o Ministério do Trabalho ele faz uma avaliação através de laboratórios do risco que existe para aquela atividade e para aquele EPI. Então é muito importante você ficar atento que para ser considerado um EPI tem que ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e ele tem que estar validado. Agora você pode pensar, por que os EPIs são tão importantes? Vamos analisar juntos e imaginar um ambiente de trabalho com excesso de ruídos. Sem a proteção adequada neste ambiente com excesso de ruído, o trabalhador ele pode desenvolver perda auditiva ao longo do tempo. Agora pense em alguém que trabalha com produtos químicos sem a luva. Neste caso, o risco ele pode ser mais imediato, como queimaduras químicas, né, até mesmo escoriações e perda dos membros. E, ao longo do prazo, também desenvolver doenças graves. O uso do EPI ele não é só importante para acidentes graves, por exemplo, um risco de queda ou perfurações. Ele também serve para prevenir contra doenças ocupacionais que possam aparecer ao longo do tempo, onde esse trabalhador está exposto àquele risco. Além disso, as empresas que costumam investir em segurança do trabalho, elas têm um compromisso com os seus colaboradores, com a saúde ocupacional dele, trazendo assim muito mais bem-estar e, consequentemente, redução de custo com afastamentos, com acidentes graves. Então, usar, né, dessa cultura de prevenção dentro do ambiente de trabalho também para a empresa reduz custos.
Mas afinal de contas, o que acontece quando os EPIs não são utilizados corretamente? Muitas vezes o trabalhador está utilizando o EPI, mas não o EPI adequado. Isso pode trazer consequências, como acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e até mesmo fatais. Para a empresa, isso, além de uma perda de uma vida de uma pessoa, a empresa ela pode estar enfrentando também processos jurídicos que podem prejudicar e levar até mesmo ao fechamento dessa empresa. Além do que, ninguém quer trabalhar num ambiente que não seja seguro, que não tenha um compromisso com o colaborador. Então, investir em segurança do trabalho e até mesmo as empresas que investem, mas investir da forma correta, usando os EPIs corretos, trazem muito mais confiabilidade, melhora a imagem da empresa e melhora também a retenção dos seus funcionários. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que a empresa faça a escolha correta dos EPIs. E para isso é necessário ser feita uma análise de risco do local, onde uma pessoa especializada, na verdade um técnico de segurança especializado, irá verificar os riscos daquele ambiente e estará indicando o EPI adequado para cada cargo, cada função. Então é muito importante que a empresa entenda que não é somente comprar um EPI, mas sim um EPI correto para aquela função, sempre com a supervisão ou com uma assessoria de um profissional especializado, um técnico de segurança ou até mesmo pedindo auxílio a uma distribuidora de EPI. As distribuidoras de EPI, elas podem ser um grande parceiro para você na escolha desse equipamento de proteção individual. A compra certa do EPI, a escolha correta do EPI, ela é muito importante, mas a manutenção também é essencial. Então, no momento que você compra aquele equipamento, é importante você fazer vistorias periódicas. Por exemplo, na NR35, ela tem lá a exigência de você fazer uma vistoria antes do uso do equipamento. Então você tem que analisar se o equipamento está adequado, se ele está em condições de uso. Caso não tenha, é necessário que seja feita a substituição, porque o EPI inadequado e o EPI com manutenções a serem feitas ou mesmo não adequado, não estando naquela condição de uso adequada, também podem trazer danos à empresa financeiro, caso se acontecer algum risco, ou até mesmo, que é o pior, ao trabalhador trazer um risco, um acidente do trabalho, uma doença ocupacional ou até mesmo, em alguns casos, fatais. Os EPIs, eles são muito mais do que uma obrigação. São um compromisso com o trabalhador, com a saúde ocupacional e com a cultura de prevenção. Eles ajudam a evitar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e a evitar acidentes fatais. Então, cuide do seu colaborador, compre o EPI adequado, conscientize ele do uso e da necessidade de estar com aquele equipamento de proteção, muitas vezes mostrando para ele os riscos que ele pode ter a não utilizar. Então, promova a cultura de prevenção e de segurança de trabalho no seu ambiente. E se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo, deixe seu comentário que é muito importante para a gente e compartilhe nos seus grupos, compartilhe com a sua empresa e siga a gente para mais conteúdos semanais sobre segurança do trabalho e equipamento de proteção individual. Até a próxima!